Beleza. Isso, eu aviso aqui no chat, tá bom? Já iniciou a transmissão, aí eu... Isso, a gente se comunica por aqui. Pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos para a primeira live do coletivo desse ano, né? Agradeço a presença de todos e já peço para vocês, quem quiser colocar algum comentário ou pergunta, para ir colocando no chat, e aí, no decorrer da live, a gente vai colocando as perguntas para as participantes, ok? Então, vou introduzir um pouquinho o assunto da live de hoje e depois passar a palavra para as nossas convidadas. De um dia para o outro, a escola precisou se adequar ao modelo remoto, com a suspensão das aulas presenciais. Carteiras, corredores vazios, portões das escolas fechados, alunos e professores em casa. Mais de um ano depois, vivenciando a realidade do ensino remoto, intensificam-se as preocupações com o ensino híbrido, com o retorno. E aí, de modo geral, as propostas para o retorno às aulas têm discutido estabelecer um rodízio de alunos para se reduzir as aglomerações nas escolas e garantir a proteção à saúde de todos. Nessa perspectiva, os professores terão o desafio de pensar em estratégias que combinem atividades presenciais e não presenciais, o que caracteriza o ensino híbrido. A definição para ensino híbrido é um programa de educação formal, no qual um aluno aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino online, com algum elemento de controle do estudante sobre tempo, lugar, modo, ritmo de estudo, e pelo menos em parte, em uma localidade física supervisionada, fora da residência, ou seja, na escola. No entanto, gente, é preciso tomar cuidado para não confundir o ensino híbrido com outros modelos educacionais. Temos escutado, em alguns lugares, a definição do ensino híbrido como sendo a transmissão online das aulas ao vivo, mas isso seria a definição de aula síncrona transmitida ao vivo. No híbrido, temos o que é para ser aprendido no presencial e o que é para ser aprendido no virtual, e devemos conectar essas duas aprendizagens. Um dos grandes desafios para a boa implementação do ensino híbrido é a precariedade da infraestrutura, acessos, equipamentos, em muitas escolas e residências, e a fragilidade no desenvolvimento das competências digitais,
de uma parte dos docentes, dos discentes e também das famílias. Essa desigualdade inviabiliza que tenhamos projetos de educação híbrida em larga escala para a maioria dos estudantes, que são pobres e não têm condições objetivas de estudar remotamente em casa. Por enquanto, os modelos híbridos existentes contemplam uma parte da população que tem melhores condições econômicas, acesso tecnológico e domínio digital mais desenvolvidos. Os modelos híbridos fazem mais sentido quando são organizados com políticas públicas sólidas, coerentes e com visão de longo prazo, o que não vemos atualmente. Eles fazem mais sentido quando são planejados institucionalmente, de forma sistêmica, com componentes importantes de reorganização do currículo por competências e projetos, de forma flexível, com diversas combinações de acordo com a necessidade do estudante. Intenso trabalho ativo em equipes, tutoria, com suporte de plataformas digitais integradas. Para que o ensino híbrido funcione, precisamos necessariamente ter professores engajados. Aqueles professores que se viram nos 30, usam o que têm à disposição de forma criativa e eficiente. No entanto, criatividade e empenho não exime a responsabilidade do governo. Com o avanço da pandemia, professores e gestores se reinventaram, cada dia mais para garantirem a aprendizagem dos alunos. Mas além da criatividade de quem está no chão da escola, as secretarias de educação necessitam desenhar estratégias de políticas públicas educacionais que dialoguem com os desafios que nós encontramos nesse momento. Com a falta de recursos e baixa internet, ampliar a formação de professores é um dos pontos importantes para a implementação do ensino híbrido. O empenho do professor não exime o papel do governo de fazer uma formação efetiva para que os professores estejam mais preparados. Sem condições objetivas, é heróico pedir que os docentes sejam inovadores e eficientes. Bom, para discutir essas questões tão importantes e necessárias, o Coletivo Educação convidou a supervisora e professora Andriele Moraes, a presidenta do Sinserv, Marieta Carneiro dos Santos, e também educadora e mãe de alunas da rede pública, Flávia Oliveira Paiva. Para iniciarmos essa conversa, eu farei uma rodada com a mesma pergunta para cada uma de vocês. E peço que vocês respondam de acordo com o seu lugar de fala e com as suas perspectivas diante do que temos vivenciado. De antemão, agradeço a disponibilidade de cada uma de vocês para participar com a gente e contribuir para esse debate tão importante. Aproveito também para reforçar quem estiver assistindo para fazer seus comentários e perguntas através do chat, para que a gente possa depois passar para os participantes. Então, eu começo pela Andriele. Para você, Andriele, qual a importância da escola pública e como você enxerga a perspectiva de implementação do ensino híbrido? Primeiramente, boa noite a todos, né, e boa noite a todos que estão nos assistindo. Em primeiro lugar, né, a escola pública, a importância da escola pública é que a escola pública é um lugar de diversidades, né? Nós podemos ver aí nesse ano de 2020, né, que nós encaramos aí o ensino remoto, quantas diferenças nós encontramos, né? Principalmente alunos que têm acesso à internet, alunos que não têm, alunos que estão passando aí por algumas dificuldades, inclusive financeiras, e a escola, né, teve que se adaptar dentro dessa realidade, né? Então, nós temos, lançamos mão das ferramentas, né, de WhatsApp, para quem não tinha acesso às apostilas impressas, né, e temos feito aí de tudo para que essas diferenças, no final, não seja tão divergente, né, na vida dos alunos, né, temos feito aí um esforço muito grande para que todos os alunos realmente possam ter acesso à escola, né, e a importância da escola pública realmente é essa, de acolher a diversidade dos alunos que nós recebemos e abraçar realmente essa causa, né. Em relação ao ensino híbrido, né,
o híbrido é a mistura, né, a junção do ensino online, né, do ensino remoto, com o ensino presencial. E quando nós falamos disso, né, como é um assunto novo, né, que, na verdade, o ensino híbrido, ele não é um assunto que iniciou em 2020, né, nós podemos perceber aí que já tem vários estudiosos, pesquisadores, educadores, que já vêm, né, inclusive existem livros sobre ensino híbrido, e que já vem discutindo a questão do ensino híbrido, né, mas esse assunto ganhou força, né, do ano passado para cá, né, devido a uma demanda que é necessário que se retorne às aulas presenciais, porém, existem alguns protocolos a serem seguidos, né, então, se as aulas retornarem, não será de uma hora para outra, e então o que nós seguiríamos seria o ensino híbrido. E quando nós pensamos nisso, o que nós pensamos, né? Podemos pensar nisso de duas formas. Como que será esse ensino híbrido nas escolas públicas? Existe uma opção que seria o professor em sala de aula com alguns alunos, né, com um número reduzido de alunos, e essas aulas seriam transmitidas, né, ele estaria interagindo ali com alguns alunos, e essas aulas seriam transmitidas, como você disse, né, Gabi, seriam transmitidas através das ferramentas online, né, como você mesmo disse, isso não configura o ensino híbrido, né, isso é apenas uma transmissão, mas mesmo que fosse, a escola pública tem condições de fazer essa transmissão? Né, porque nós precisamos ter uma estrutura, nós precisamos de internet de qualidade para realizar essa transmissão, né, haja vista que às vezes nós queremos fazer alguma aula com os nossos alunos e nós precisamos ter essa estrutura dentro da nossa casa com o ensino remoto, né. Uma outra questão em relação ao ensino híbrido, né, é que as turmas, o que nós já ouvimos, né, que poderia ser, né, da Secretaria de Educação, é que seriam dois tipos de turmas, turma A, turma B. Uma turma ia, por exemplo, na segunda e na quarta, a outra turma iria na terça e na quinta, e na sexta-feira seria online para todos, né? E aí, também existe a questão que não será obrigatório, né, os pais que não se sentirem seguros, não serão obrigados a enviar os seus filhos para a escola. E aí nós temos uma outra questão, né? Nós teríamos aí um grupo que estaria em contato com o professor e outro grupo que não teria contato com o professor, né? Teria apenas a aula se fosse transmitida ou então as atividades, né? Porque dentro do que eu já pensei sobre ensino híbrido, talvez a interação, a discussão dos conteúdos ficassem em sala de aula e as atividades iriam para casa. Mas aí nós sempre teríamos um mesmo grupo de alunos que estariam em contato com o professor e o mesmo grupo de alunos que estariam realizando as atividades em casa sem a intervenção e a interação do professor, né? O que nós já lemos sobre ensino híbrido é que o ensino híbrido, ele realmente tem essa junção, porém ele precisa de uma estruturação melhor, né? Ele tem ali a questão que o professor precisa ser também um pouco mais ligado nas tecnologias, né? O professor, ele se coloca ali como mediador da aprendizagem, né? E o aluno no ensino híbrido, ele precisa ter uma característica um pouco mais autônoma, né? Numa das vertentes do ensino híbrido está a sala de aula invertida. O que é a sala de aula invertida? O aluno já traz, né, para a sala de aula alguns conhecimentos, alguma pesquisa, e o professor ali, ele é um mediador entre o que o aluno já conhece e o que ele ainda pode contribuir para o conhecimento dos nossos alunos, né? Então,
quando nós pensamos no ensino híbrido dessa forma, nós precisamos pensar também se a nossa escola pública teria condições de oferecer esse tipo de ensino para os nossos alunos, né? Então, não é simplesmente fazer um revezamento de turmas, não é simplesmente transmitir as aulas, exige realmente uma estrutura um pouco mais elaborada, né, em relação aí ao que se espera de um ensino híbrido, né. É uma questão que realmente nós precisamos estudar, precisamos pensar, porque em algum momento nós retornaremos no ensino híbrido, ok? Ok, Andriele, obrigada. Vou passar agora para a Marieta com a mesma pergunta. Marieta, qual que é a importância, né, da escola pública e como você enxerga a perspectiva de implementação do ensino híbrido? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite a Flávia, Andriele, Gabriele, todos que estão nos acompanhando, assistindo. É um prazer estar aqui com vocês nessa discussão tão importante, né, nesse momento que nós estamos vivendo no nosso país. Eu sou a Marieta, presidenta do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, professora da rede há aproximadamente 30 anos, trabalho na rede municipal, e assim, acompanhar como professora e, simultaneamente, como representante da categoria, essas adequações dentro do ensino público é uma questão muito difícil, né? Porque nós acompanhamos tanto um posicionamento da escola pública, que é de tamanha importância. A escola pública ela é fundamental e ela deveria ser o pilar fundamental para a educação do nosso país. Todos os investimentos deveriam ser exclusivos às escolas públicas. Neste momento, nós vimos que a falta de preparo que nós estamos diante dessa situação da pandemia da Covid-19, que pegou todo mundo de surpresa, mas, ao mesmo tempo, deixou transparecer essa falta de adequações e preparação para o futuro da educação, né, de forma geral. Nós vimos para os professores conseguirem ter acesso às aulas de forma remota, a dificuldade que foi, estão utilizando os seus próprios recursos financeiros, estruturais, as aulas estão sendo adaptadas de dentro das suas residências e sabemos que todos estão fazendo o maior esforço possível para chegar até os alunos. Se formos comparar isso com as redes particulares, as escolas públicas estão ficando assim distantes muitos quilômetros de distância, se nós formos comparar com esse tipo de medida, né? Então, nós teremos aí, no futuro próximo, muito prejuízo para a educação pública. Os professores, os especialistas, nós pais, né? Porque os meus filhos também sempre estudaram escola pública, e, inclusive, meu filho, mesmo no ensino superior, é do IF. Então, nós estamos nos reinventando em casa, os professores na escola, e para poder cumprir, né, tentar chegar próximo de uma educação possível para este momento. Então, como presidente do sindicato, realmente nós ficamos muito apreensivos. Acompanhamos as unidades, continuamos indo em algumas unidades onde os profissionais estão trabalhando, e essas unidades não estão sendo adaptadas para o retorno desses alunos. Então, mesmo que seja daqui aproximadamente 2 meses, a parte estrutural não está adequada, isso não será feito tão rapidamente assim. Então, nós esperamos que realmente isso se acelere, porque se nós voltarmos, mesmo de forma híbrida, né, neste modelo de parte dos alunos voltar presencial, os demais em casa,
toda essa estrutura ela não será suficiente para oferecer um ensino de qualidade e também para a proteção dos profissionais e até mesmo das crianças nas unidades. Então, vale aqui reforçar que toda essa implementação do ensino remoto, que está sendo feita atualmente, a gente tem acompanhado a dificuldade de profissionais que muitas vezes não têm dinheiro para comprar nem um celular. Está sendo necessário, às vezes, os colegas fazerem uma vaquinha na escola. Nós temos cobrado até essa parte que é obrigação, gente, tá? Isso não não, pode dar, pode não dar. Não. Essa questão de estruturação para o professor trabalhar na sua casa é de responsabilidade do governo, de responsabilidade pública. E nós sabemos que isso não está sendo feito. Por quê? Nós temos no Brasil uma cultura, nós, professores, nós nos dedicamos tanto à profissão que nós acabamos instrumentalizando todas as nossas necessidades de trabalho para prestar serviço. Então, nós sabemos que professores compraram notebook, mais um celular, trocaram chip, fizeram exatamente tudo para a adequação dessas aulas. E isso é uma responsabilidade do governo. Então, em casos específicos que chegou para nós, nós estamos cobrando para que isso seja adequado. E na escola, né, nesse movimento híbrido, isso vai ser mais necessário ainda. Esperamos que toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria de Estado da Educação, até mesmo a nível de federação, eles já estejam se organizando para equipar as salas de aula para esse retorno gradual, mas que tenha como oferecer realmente essa aula para os alunos. Então, esse é o nosso posicionamento enquanto entidade sindical, e eu estou aqui à disposição para responder as perguntas que chegarem e, ao mesmo tempo, dizer que nós somos parceiros. Nós professores, nós precisamos estar sempre unidos em todas as situações e buscando as soluções. Mas essas soluções nós não podemos isentar os verdadeiros responsáveis, porque que são os gestores públicos que devem fazer a sua função. É isso. Obrigada, Marieta. Flávia, seja bem-vinda. Vou passar a pergunta para você também. A Flávia tem 2 filhas na rede municipal, aqui em Poços. Então, para você, qual que é a importância da escola pública e como que você enxerga essa perspectiva, né, essa possibilidade de ensino híbrido? Boa noite para todos. Eu quero agradecer o convite, né, por estar aqui nesse momento inesperado, momento difícil, falando de um assunto tão relevante para nós, né, que é a educação. E eu sou mãe de 2 alunas da Escola Municipal Vitalina Rossi, uma está no 5º ano e a outra está no 9º ano. E respondendo a pergunta de como que eu vejo, né, a importância da escola pública, né? Eu vejo a escola pública, todas as escolas, como um espaço, né, onde se transmite conhecimento, onde há troca de conhecimento. É um espaço de socialização, né? E é o primeiro espaço de socialização da pessoa, né? Fora do ambiente familiar. E é um espaço de formação também, né, da pessoa, né? Formação integral, onde ali ele vai ter a formação necessária para ele estar buscando, né, um futuro melhor, né? Para ele se inserir no mercado de trabalho, né? Para ele poder ter cidadania, né? Começa ali as noções de cidadania, né? Na escola. E a escola, ela também é um ambiente de transformação, porque se eu vou para a escola, eu começo a abrir a minha visão, né? Eu tenho visão de mundo. E a partir disso eu começo a perceber a minha realidade e aí eu posso mudar a minha realidade, né? Então essa transformação, ela vai transformar a sociedade, né? Então eu vejo a escola pública para mim como um passaporte para o futuro das minhas filhas, né? E a escola, ela sofreu muitas mudanças, né, ao longo dessas décadas todas, né? Antigamente não tinha obrigatoriedade do poder público de oferecer ensino gratuito para todos, né? Então, com a Constituição Federal de 88, começou a ter, assim, uma ampliação dos direitos, né? Dos direitos sociais, e a educação né, está contemplada aí nos direitos sociais. Eu vou aqui tomar a liberdade de citar para vocês o artigo 205 da Constituição.
Federal, né, de 88. A educação, direito de todos e dever do Estado e família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o mercado de trabalho. Então, e temos também na legislação infraconstitucional outros, né, dispositivos, como o ECA, também que preconiza, que a família, o Estado, a sociedade, são instituições que têm responsabilidade com a educação, né? A LDB também, né, que contempla isso. Então, com essa pandemia, o que nós vimos? Nós vimos que nós, como pais, nós fomos, assim, compelidos, né, a ter uma participação mais ativa na educação dos nossos filhos, né? Porque a lei diz, né, é clara, né, eu estou citando isso aqui para ter uma base legal, que a lei diz que é dever da família, né, é dever do Estado, né, das escolas, é dever de todos, né, promover essa educação. Então, com relação a essa pandemia, nós fomos obrigados a trazer a escola para dentro da nossa casa, né, e nós não estávamos preparados para isso, né. A maioria de nós, pais, nós não temos a metodologia que se tem na escola, a gente não tem o conhecimento necessário para poder estar ali transmitindo tudo, né? E aí, com o ensino remoto, eu achei que o ensino remoto, ele serviu bem para o que ele foi proposto, né? De manter o vínculo com a família, de passar um conteúdo, né? Para as crianças não ficar muito prejudicadas, defasadas. E, assim, foi difícil para mim adaptar aqui em casa. No começo, a gente teve que adaptar a nossa rotina, a gente teve que organizar, né? Eu lembro que no começo, quando começou as aulas remotas, de 7 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, o celular já começa a pipocar de mensagem dos professores, incentivando, né? Dando mensagem para a gente de motivação, né? E com os conteúdos. E a gente estava meio perdido no começo, então, às vezes, atrasava um pouquinho para mandar atividade, e os professores, né, nossa, você não mandou atividade, eu estou esperando aqui, né, e aí a gente mandava, né, atividade, aí no outro dia eles elogiavam, mandavam áudio, olha, tá muito bom, a autoestima delas ia lá em cima, né, elas adoravam, né, que estava sendo reconhecido o trabalho delas, né, mas não foi fácil, não, foi difícil para adaptar, né, e aí, depois do ensino remoto que conseguiu, né, no momento de angústia nossa, no momento de incerteza, a gente sabia que a escola estava lá, né, os professores estavam lá, todas os meus questionamentos que eu tive com relação aqui ao ensino, aos conteúdos, eu tive respostas, né, eu ligava, eu mandava mensagem, né, e logo me respondiam. Então, assim, com relação a questões administrativas também da escola, a supervisão, eu tive muito respaldo mesmo aqui, nós nos sentimos acolhidos, na verdade, né? Então, nós, como família, eu acho que agora ficou muito evidenciado, né? Como que é importante a escola, a valorização dos professores, né? Nós precisamos da escola pública, né? A gente acredita na escola pública. Eu também tenho um filho que estudou no colégio municipal desde o ensino fundamental 1, 2, agora ele também está no IF, faz graduação de geografia, quer dizer, aqui em casa a gente conta com a escola pública, né? E o mesmo caminho espero que sigam as minhas outras 2 filhas. Então, a família, ela deve cumprir também com as suas obrigações, né? Nós temos que ajudar a escola, ajudar os professores, né? Eu lembro que um dia eu perguntei para minha filha, porque eu busco elas na escola às 5h30, eu saio de casa às 5h30 da manhã e busco elas às 5h30 da tarde, né? E aí a disputa para ver quem que vai falar primeiro como é que foi o seu dia. Aí a de 14 anos falou assim, nossa, eu aprendi bastante coisa, mas poderia ter sido melhor se a professora não tivesse perdido tanto tempo em disciplina na sala de aula, com comportamento, né? Então, ela gastou grande parte da aula, né, tentando conseguir dar aula, né, tentando dar aula. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, olha, a escola é um ambiente que de regras, né, tem que ter regras, né, as crianças têm que aprender as regras, né, e qual que é o papel dos pais? Já ensinando essas regras, né? Porque se a gente ensina a criança a socializar,
já os valores, né, que a gente tem que ter na escola, de respeito, de cooperação, né, de bondade, de solidariedade, a criança vai chegar, já vai ter uma bagagem de casa, né, como dizia minha avó, educação vem de berço, né, e chega lá na escola, o professor vai conseguir fazer o trabalho dele e vai conseguir, os outros alunos vão ter, né, uma possibilidade de uma qualidade, todos os alunos, né, uma qualidade no ensino, né. Então, assim, os deveres dos pais são muitos, né, com relação à escola, o diálogo com os filhos, né, a gente tem que conversar com nossos filhos, não, a gente não tem que saber português, matemática, ciência, história, geografia, não temos a obrigação de saber, mas olhar um caderno, né, verificar se a atividade foi feita, né, verificar se está com capricho, né, ver se ele está tendo um bom aproveitamento, cumprir as regras da escola, e fazer com que os nossos filhos cumpram também, porque a visão que eles têm da escola é a nossa visão. Se a gente mostrar que a escola é um ambiente que tem que ser valorizado, que os professores têm que ser respeitados, que eles são muito importantes, os nossos filhos vão ver da mesma forma, né? E vão ver que a gente também se preocupa com eles, né? Com o que eles estão aprendendo. E aí eles vão se sentir motivados. Então, eu acho que isso faz parte do nosso papel como família, como pais, é um direito, né? Na verdade, também dos pais, direito e deveres, né? Porque lá no artigo 53 também do ECA diz que os pais irresponsáveis, eles têm direito de até participar, né, do projeto político-pedagógico da escola, né, de acompanhar ali o que está sendo ensinado e como está sendo ensinado. Mas se eu não participar ativamente ali do processo de aprendizagem, como que eu vou poder cobrar uma melhoria no ensino? Não tem como, né? Inclusive, a diretora da escola, eu achei, assim, uma coisa muito boa que ela fez, de uma sabedoria muito grande, né, não sei se foi em todas as escolas da Vitalina, mandaram para a gente um questionário para avaliar o trabalho, não avaliar, mas assim, opinar, sugerir como que poderia melhorar o trabalho delas, né? Eu falei assim, nossa, olha aí, nós, como pais agora, nós temos que avaliar o que o nosso filho está aprendendo, né? E se eu não estiver acompanhando, eu não vou ter como avaliar, não vou ter como sugerir. Então, eu achei que foi, assim, uma forma de trazer, né, a gente para a responsabilidade que a gente tem, né, com relação ao aprendizagem dos nossos filhos, né? Porque ali na lei também diz que nós, como família, o Estado e a sociedade, nós temos prioridade, a educação é prioridade absoluta. Então, os pais muitas vezes pensam assim, não, eu vou sair para trabalhar, a minha responsabilidade com meus filhos é alimentar, comprar o remédio, né, cuidar da saúde, mas a educação, o tempo que você tem para educá-lo, isso aí também é prioridade, né, então você tem que arrumar um tempinho. Às vezes eu chego aqui em casa tarde, eu tenho ainda que preparar alguma coisa para comer, tem que arrumar a casa, e tem que ter o tempo para a gente poder sentar, eu sento com elas e vejo, né, o que precisa, né, o que elas aprenderam, porque assim eu vou estar contribuindo, né, para o aprendizado delas, né, para a motivação delas e para o futuro delas. E também, com relação à escola, a escola, ela também tem que fazer essa acolhida, né, com a gente, né, e assim, eu não tenho do que reclamar, porque eu sempre fui muito bem atendida na escola, e eu tenho certeza que a escola esteve sempre de braços abertos para nós, pais, né, mas às vezes, um membro, às vezes, mais crítico, vai questionar alguma coisa, então a escola tem que estar, não com aquele sentimento, assim, né, de achar que estamos pondo em xeque a especialização ali da escola, as políticas pedagógicas, mas é uma contribuição, né, e a gente tem que participar das reuniões, né, os pais têm que, nós temos também que participar dos projetos pedagógicos, né, incentivar nossos filhos, né, os projetos da comunidade que a escola promove, né, que aí agrega tudo ali, né, a criança se sente parte da escola. Então, com relação ao ensino híbrido, como já foi dito aí pela Andriele, muito bem explanado até, né, todas as modalidades que tem, eu acredito que vai ter que ser implementado de uma forma que não prejudique os alunos que, no primeiro momento, não vão poder frequentar a escola presencialmente, que é o caso, aqui em casa, a minha filha tem asma, então tem a recomendação médica bem expressa mesmo, que ela não frequente as aulas, porque ela é do grupo de risco. E eu acredito que tenha também outras famílias que podem não se sentir seguras, né, num primeiro momento, porque é uma doença nova, né, que cada organismo reage de um jeito,
Então, eu acho que o poder público ele tem que estar atento a isso, para ele crie uma estratégia para que não se prejudique, né, o ensino, né, que continue. Eu não sei como que vai ser feita essa estruturação, né, como a gente sabe que as escolas têm muitos problemas, né, financeiros, né, de ordem estrutural. Então, a gente espera que o poder público, a gente está com boas expectativas que contemplem isso, né, e que numa volta aí presencial, que se preparem, tal como as escolas particulares estão fazendo, né, a preparação para poder manter o distanciamento, né, as salas não podem estar cheias, né, com aglomeração, tem que adquirir materiais aí de asepsia, de higienização, né, de qualidade, para que se minimizem, né, o risco de contágio, né, do vírus. Então, é mais ou menos assim, essa postura que eu tenho, de ver que a família é responsável, que nós somos responsáveis, e que nessa pandemia, a gente viu que o professor é, assim, a escola pública para nós, é onde a gente guarda as nossas esperanças mesmo, né? E a gente espera que o poder público e que todas as pessoas possam valorizar cada vez mais a escola. Flávia, tá chovendo elogios aqui para sua fala, e eu vou te falar que eu, enquanto professora, também é uma satisfação poder te escutar. Teve alguém que comentou, por mais famílias com esse pensamento, a Liamara Lourenço, ela colocou assim, eu concordo com a Flávia, pois há um mínimo que possa ser feito em casa, e isso não quer dizer que precisa necessariamente atuar em termos de substituir o papel do professor. Parabéns pela sua visão de mundo, Flávia. Então, assim, tá chovendo elogios para sua fala e que a gente tenha mais famílias com esse pensamento, né? Com esse pensamento crítico. Quando você fala que a escola tem que aceitar as críticas, sim, se nós queremos formar cidadãos críticos, nós precisamos também dialogar com as críticas que vêm da família. Entender que, assim como a família tem o seu papel, a escola também tem o seu papel. Né? Tá, Jorge, muito obrigada. Pessoal, vou passar para vocês mais um comentário. Chegou antes, eu acho que vocês puderem fazer suas considerações sobre, acho que é interessante, depois tem mais algumas perguntas. Bom, o Matheus Santos, ele disse, exatamente, ensino híbrido está relacionado à metodologia e não unicamente à forma de oferta presencial e online. O que foi dito recentemente em Poços, como ensino híbrido, revezando os alunos presencialmente, foi equivocado, algo que pode confundir as pessoas quando no futuro as escolas colocarem em pauta o verdadeiro significado. Acho que a gente precisa pensar nisso em relação ao que a gente tem falado, que o ensino híbrido, a Andriele falou bem disso, né? Que pressupõe uma parte na escola e uma parte em casa. Então, esse revezamento de algumas crianças que ficam em casa, algumas crianças que ficam na escola, não seria ensino híbrido. Então, se vocês puderem comentar sobre isso, Andriele e as demais. Bom, antes eu só queria fazer uma colocação em relação à fala da Flávia, né, que foi uma fala, assim, fantástica, e eu queria dizer que não é só fala, né, eu fui professora de uma das filhas dela, e eu sei, né, que realmente essa preocupação que ela está nos passando realmente é uma preocupação que ela tem, e as filhas dela são realmente excelentes, então, só queria fazer essa colocação. Em relação à fala do Matheus, né, realmente, nós estamos falando em ensino híbrido de uma maneira muito simplória, né, e, na verdade, o ensino híbrido, gente, ele precisa de um planejamento bem mais profundo. Existem várias vertentes de um ensino híbrido. Então, concordo com o Matheus que talvez o modo que esteja sendo colocado nesse momento, talvez possa influenciar talvez uma decisão no futuro, porque, assim, os modelos de ensino híbrido são interessantes, são importantes, né? Nós temos, por exemplo, no ensino híbrido, o modelo de rotação, que é um modelo em que os alunos, eles são divididos em estações, né? E ali tem estações de pesquisas,
tem estações de observações, e eles rodam por essas estações. Então, acaba sendo aí uma aprendizagem, né? Realmente eles vão construindo o seu conhecimento a partir da mediação do professor. Então, os estudos precisam ser um pouco mais aprofundados, né? Talvez o que nós estejamos propondo, talvez nós nem possamos chamar de ensino híbrido, né? Como a Flávia também falou, nós esperamos que quando nós retornemos, nós tenhamos essa estrutura, que nós tenhamos uma internet de qualidade, que nós tenhamos equipamentos, né, que nós possamos lançar mão desses recursos. A tecnologia está aí, nós precisamos utilizá-la, né? E uma outra questão em relação ao ensino híbrido também, né, é a questão de que o professor, ele também precisa ter conhecimento nessas áreas da tecnologia, das ferramentas digitais. Então, também é necessário uma formação para os professores, né? Nós caímos no ensino remoto e as formações até então eram muito escassas em relação às tecnologias digitais, né? Por iniciativa, talvez, do poder público, nós não tivemos formação em relação a isso. Então, é preciso também que, para a implantação desse ensino híbrido, o professor seja capacitado, é preciso que nas formações continuadas dos professores tenham essa vertente de tecnologias digitais, de formação para que o professor possa trabalhar com esse modelo de ensino. Acho que isso mostra o quão necessário é esse debate, né, essa conversa que a gente está tendo aqui. Existem tantas dúvidas sobre esse assunto, a gente precisa abrir esses espaços para que essa conversa, esse debate aconteça e clareie as ideias, porque tem muita gente que está com uma ideia equivocada, com um pensamento equivocado sobre o que é o ensino híbrido, né? Sobre a preparação que você falou também, a gente tem uma pergunta aqui, talvez a Marieta consiga nos responder com mais propriedade, porque ela tem acompanhado isso mais de perto. A Fernanda Rezende, ela pergunta: por que a Secretaria de Educação de Poços ainda não preparou as escolas para um retorno adequado? Olha, Fernanda, o retorno das escolas não está sendo adequado. A justificativa da Secretaria Municipal de Educação, né, em algumas vezes que nós nos encontramos, é que eles estão fazendo essas adequações, tá? Mas nós não estamos constatando. Nós temos ido nas unidades e isto não está se configurando. Nos foi informado que os coordenadores e diretores deverão utilizar as verbas específicas para essas adequações. Nós sabemos que as verbas específicas elas não são suficientes. Muitas vezes a escola recebe uma verba de R$3.000 e é óbvio que as escolas não vão conseguir fazer compra de álcool em gel, tapetes sanitários, dispenser de álcool, porque nas escolas faltam coisas básicas. Os professores, os funcionários, os especialistas que estão dentro das unidades, nós sabemos que muitas vezes falta sabonete e papel higiênico nos banheiros. Então, não está sendo feito. A secretária também nos alertou que já foram feitas as licitações desses materiais, mas, assim, precisamente eu não consigo informar por que não. Né? No município de Poços de Caldas, nós já estamos há 1 ano, os alunos fora das unidades, então seria já um tempo suficiente para isso estar sendo feito, sim. Então, é questão de gestão pública mesmo, e aí é uma questão de nós cobrarmos com mais efetividade, principalmente não só os pais, não só os professores, mas principalmente as autoridades que são eleitas para fiscalizar essas ações do município, cobrar que isso seja efetivado de uma forma mais rápida para essas adequações. Todas essas discussões que nós estamos tendo ao longo dessa pandemia, né, está mostrando o tanto que o professor é engajado, preocupado
e dedicado à sua função. Mesmo com todas essas dificuldades que os professores estão enfrentando, eles não deixam de acreditar na educação e buscar forma de adequações. O meu maior... assim, eu fico muito apreensiva desse retorno às escolas, sem os professores estarem vacinados, sem os alunos estarem vacinados, os que forem possíveis de vacinar, né? E todos os demais servidores, e os pais, porque essa doença, gente, ela é de contaminação em massa, e ela é transmitida muito rapidamente. E por mais cuidado que venha ter dentro das unidades, isso não vai ser tão simples assim. Nós sabemos como as crianças são, como elas se comportam. Então, nós, como representante dos profissionais, nós temos vários questionamentos e vamos usar todos os nossos instrumentos para não permitir que a população, que as crianças, que os pais e principalmente os profissionais corram risco de vida na hora desse retorno. É isso. É importante isso, Marieta, porque a gente está falando de um grupo muito grande, né, de pessoas circulando quando a gente pensa nesse retorno. E também achei importante que você falou que, embora o sindicato tenha uma preocupação principal com os funcionários, né, mas que a gente também se preocupa com as famílias, porque às vezes eu vejo as famílias falando assim, a criança não transmite, a criança, se pegar a doença, ela não tem casos graves, mas a gente tem que pensar que essas crianças passam a metade do tempo na escola e a outra metade em casa, e elas vão passar esse tempo em casa com pessoas que talvez possam ter uma condição mais grave da doença, né? Então, é importante que a gente reflita sobre isso também, da importância da vacinação para todos, né? Para todos. A Flávia falou dos professores mandando recado de manhã, e a gente brinca, entre os profissionais da escola, a gente brinca assim, ó, que o mundo está acabando e o professor está cobrando atividade. É verdade. O mundo está acabando e o professor está lá. E atividade, atividade. Então, assim, a gente tem tentado. Desculpa. A Rosilene, ela colocou aqui também um comentário, talvez vocês possam falar um pouquinho sobre isso. A Flávia pode falar da experiência que está tendo com as filhas, né? A Rosilene coloca assim, boa noite. O ensino remoto acaba sendo excludente, uma vez que nem todos têm acesso às ferramentas e tecnologias. É verdade mesmo. Eu concordo, porque a nossa sociedade ela é muito diversa, né, como diz a professora Andriele, né? Então, não são todas as pessoas que têm esse acesso à tecnologia mesmo, né? Então, seria importante até o poder público, né? Eu acho que, como acesso à educação, né, um direito de todos, deveria ter visto essa questão, né? Porque tem localidades que não têm internet, tem famílias que têm 5 alunos e têm um celular para acompanhar, né? Então, fica realmente defasado, é uma injustiça, né, que acaba acontecendo com esses alunos que não têm acesso à internet, à tecnologia, porque hoje em dia, né, quando se voltar aí a questão do ensino híbrido, que é aquela questão que eu até estudei, blended learning, né, aprendizado misturado, né, como que vai ser esse aluno? Ele não vai participar do ensino híbrido, né, e se ele não puder ter o presencial também, ele vai ficar muito, muito prejudicado. Então, é uma questão que é bem relevante, sim. Eu acredito que tem que se buscar uma solução para esses casos. Concordo plenamente. Aliás, é uma questão que a gente sempre colocou, né? Que o poder público realmente deveria se estruturar para oferecer uma internet gratuita, pública, né? Para esses alunos que não têm acesso à internet. Porém, nós esbarramos em várias outras questões, né? Por exemplo, o Estado de Minas, né, para tentar diminuir essa dificuldade de acesso, eles lançaram um aplicativo que é o Conexão Escola, e esse aplicativo, né, hoje, né, ele é a plataforma Google Sala de Aula,
e esse aplicativo ele tem uma navegação patrocinada, né? Ou seja, o aluno, ele, a partir do momento que ele entra no aplicativo, ele não vai gastar os seus dados móveis, não vai estar usando a sua internet. Ok. Mas aí nós temos a questão que a Flávia colocou. Nós temos famílias com 5 alunos e um celular, né? Já esbarra nessa questão também, né? Nós temos alunos também que moram na zona rural, né? E que às vezes a internet às vezes nem chega lá também, né? Então não tem nem a antena da internet às vezes que chega lá. Então existe realmente essa exclusão, mas as escolas, os professores, nós temos tentado fazer de tudo para aproximar, né, os alunos dessa realidade, né? Talvez aí o ensino híbrido, né, traga a possibilidade desses alunos que talvez não tenham acesso, que eles estejam aí também na escola, por que não pensarmos por esse lado, né? Os alunos que talvez tenham acesso, possam permanecer em casa, e os alunos que não tenham possam ir para a escola. Por que não pensar nessa possibilidade também, né? Marieta, você quer comentar? Olha, eu acredito que tanta pergunta que foi feita com relação à valorização dos professores e também às novas tecnologias que precisam ser implementadas, é um momento que o professor, como sempre, está sempre muito exposto, e ele está deixando, a sociedade está podendo perceber quanto é importante a figura do professor, quanto é importante a escola, né? Eu acho que as famílias, de forma geral, elas nunca tinham percebido tanto a importância da educação, a importância do professor e a importância do prédio escolar, né? Porque as crianças estão nas suas casas, os pais estão se adaptando para ajudar essas crianças em casa. Muitas vezes nós sabemos que os pais trabalham e não têm esse tempo, mas estão se esforçando ao máximo. Então, é uma oportunidade dos professores realmente deixar transparecer a importância da figura do professor a nível nacional, a nível mundial, aproveitar esse momento para nós realmente trabalharmos também a questão da valorização da figura do professor, né? As pessoas estão olhando com um olhar diferenciado para a categoria do professor, e eu acho que esse é o momento do engajamento, de luta, de participação, mas de cobrança efetiva. O professor, ele precisa se posicionar além de dar a sua aula. Nós temos uma função de construir um país através da conscientização. Nós estamos atravessando uma fase, politicamente falando, que está deixando visível as desigualdades sociais, que está deixando visível a falta de investimento na educação. Então, é o momento também do professor se posicionar. Nós somos os verdadeiros instrumentos de transformação social. Então, aqui eu gostaria de aproveitar e deixar um recado para o professor. Professor, nós precisamos ensinar os nossos alunos a participar da vida política, de entender que a política, além da política, o partido político, nós vivemos um momento de visão política, que as pessoas precisam se envolver e precisam participar. Este momento é muito difícil nós conseguirmos um computador dentro da casa das crianças. É muito difícil nós conseguirmos um celular dentro da casa das crianças. É muito difícil nós conseguirmos uma internet de rede suficiente para que as aulas sejam dadas dentro das residências. Mas o nosso principal instrumento de transformação é o voto. Então, no dia das eleições municipais, estaduais, federais, que todos os professores, sejam eles da educação infantil, porque eu já dei aula na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, né?
reflitam, façam momentos de conversa, de análise política com a criança de 4, 5 anos. Nós precisamos formar, ensinar, fazer com que as pessoas sejam capazes de não simplesmente dar uma cesta básica, mas conquistar direitos reais. Então, esta é a oportunidade. Os professores estão entrando na casa dos alunos, estão falando diretamente com os pais, escutando, né? Não estou falando de política partidária, meu partido, seu partido, aquele partido. Não, mas é necessário ensinar a viver de forma politizada num país tão carente que nem o nosso. Nós não podemos viver de assistencialismo. Nós precisamos viver com condições dignas para a sobrevivência. Então, precisamos, sim, nesse momento, de fazer a parte assistencial, ajudar todas as pessoas que estão precisando, mas a pandemia ela veio para deixar transparecer as diferenças sociais, a desigualdade social e, principalmente, como os nossos alunos, os nossos filhos e as nossas famílias estão sendo tratadas pelo governo brasileiro. Então, está aí para todo mundo ver e vamos exigir de forma cidadã que essa transformação realmente venha através da educação. Te agradeço, Marieta. Acho que isso também perpassa um pouco o que a Flávia falou, né? Que o que a gente tem na escola, da visão dos alunos, é muito do que passa também na família. Então, a gente tem conselho de pais na escola, né? Que às vezes é difícil a gente encontrar as famílias para participar desses conselhos. Então, acho que é importante que a gente também ocupe esses espaços de busca de direito mesmo e de politização no sentido mais amplo, né? Para a gente poder cumprir o horário, gente, não ficar muito longo, né? A gente pensou em 1 hora, então vou pedir para que vocês, tem vários outros comentários e perguntas, mas a conversa vai ficar estendida para um outro momento. Vou pedir para que vocês façam as considerações finais de vocês. Podemos começar pela Miguel. Bom, então gostaria de agradecer, né, a vocês, ao Coletivo Educação, pelo convite, por essa oportunidade, né, e dizer que, embora com muitas dificuldades, né, que nós temos passado desde o ano passado, nós estamos aqui, nós somos educadores e lutamos pela educação, e é esse o nosso dever, e com certeza, seja remoto, híbrido ou presencialmente, nós sempre estaremos trazendo o melhor para os nossos alunos, para a educação, e sempre tentando transformar as pessoas através da educação e com uma educação pública e de qualidade. Muito obrigada a todos. Marieta, por favor, suas considerações. Eu gostaria de deixar um grande abraço a todos que nos acompanharam, especialmente a todos os professores, todos os especialistas, todos os funcionários das escolas, que dedicam sem reserva, né, carinho e atenção aos nossos filhos. Agora eu estou falando como mãe, como cidadã. Então, nós sabemos as dificuldades que os professores estão passando nesse momento. Eu acompanho de perto o sofrimento de alguns professores, indo até os alunos, procurando saber. Eu já vi professores chorando porque não encontraram um aluno no final do ano agora, né, de 2020, sem saber como esse aluno seria aprovado. Então, aqui a minha solidariedade, e gostaria de parabenizar a todos por esse grande, né, essa grande função social que vocês têm, e como sempre, como disse a Andriele ali, sempre tirando nota 10. 10 por dedicação, 10 por empenho, 10 por correr atrás dos alunos e 10 por aguentar a pressão social de cabeça erguida, reconhecendo que nós somos professores e estamos aqui para fazer a diferença no nosso país. Um abraço a todos. Flávia, suas considerações finais, por favor. Então, eu gostaria de agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui, né, de ouvir aí um debate tão
tão produtivo, né, da Marieta, da Andriele, da Gabi, e deixar uma reflexão aqui, né, para os pais, né? Será que vocês, como pais, nós como pais, né, estamos cumprindo nossos deveres, né, com relação à educação dos nossos filhos, com relação a passar os valores para eles, né, de uma vida em sociedade, que no futuro vai só trazer benefícios, né, para nós todos, né, como cidadãos, né? Então, para a gente parar um pouquinho, às vezes, com a correria do dia a dia, que da vida moderna, né, que deixa a gente estressado, e olhar com carinho para os nossos filhos, né, ter um diálogo bem profundo, né, passar para eles ensinamentos, né, né, da nossa vida, dos nossos anseios, né, de passar para eles o valor que eles têm que dar para a escola, para os professores, porque eu acho que é só com essa parceria entre família e escola que nós vamos conseguir o objetivo nosso, né, que é uma educação de qualidade para todos, né. Então, uma boa noite para todos, muito obrigada. Meninas, eu agradeço demais a participação de vocês, esse tempo que vocês doaram para discutir esse assunto com a gente. Acho que ficam muitas outras questões, né? Agradeço a quem está participando com a gente pela transmissão no Facebook. Peço que vocês continuem seguindo e acompanhando sempre as redes sociais do coletivo, né? Como o próprio nome diz, coletivo, a gente faz em coletivo. Então, é preciso que todos estejam a par do que tem acontecido com a educação, não só em Poços de Caldas, mas no Brasil. Boa noite a todos e se cuidem. Boa noite.